E aí, pessoal, tudo bom? Graça e paz. Olha só, quem é de vocês que lembra que alguns dias atrás, um mês e pouco atrás, saíram vários vídeos, várias mensagens, na verdade estava viralizando que o dia do arrebatamento da igreja estava próximo, o fim estava próximo, a grande tribulação estava para iniciar, porque o Papa ia fazer uma reunião, um pacto global, ia revelar o anticristo. Quem foi que viu essas notícias? Vocês lembram? Estava o dia do anticristo, dia 14 de maio. Vai haver uma reunião onde o Papa vai revelar quem é o anticristo, o líder mundial. Saíram várias imagens, vários vídeos no YouTube, vídeos bastante assistidos, vídeos que tiveram muita visualização. Então, esses vídeos, na sua grande maioria, diziam que o dia 14 de maio é um dia muito interessante, porque dia 14 de maio foi quando renasceu o Estado de Israel, lá em 14 de maio de 1948, e eu não entendi bem porquê. Falavam que esse ano faz 72 anos, e por fazer 72 anos, essa é uma data que era uma data muito simbólica, e havia uma indicação de que o mundo vai se acabar nesse dia, ou de que a grande tribulação vai se iniciar, o anticristo vai ser manifesto, porque dia 14 de maio foi o dia que Macron foi eleito, alguma coisa assim. Eu sei que foram vários vídeos e a gente viu porque o centro da discussão era o dia 14 de maio. Dia 14 de maio é um dia que simboliza o dia que o Estado de Israel renasceu. Faz 72 anos, é um tempo de uma geração. Então se preparem que dia 14 de maio vai ter uma reunião. O Papa vai convocar uma reunião com líderes do mundo inteiro, uma reunião que ia levantar um líder global. E esse líder era o anticristo manifesto para decretar, para iniciar a grande tribulação. E que Cristo ia arrebatar a igreja. Então vem o coronavírus. O tal do Covid-19. Aí as mesmas pessoas que estavam falando que dia 14 de maio era o dia que o anticristo ia se levantar e o arrebatamento da igreja mudaram de assunto. Disseram que agora o Covid-19 é um cumprimento de profecia, Isaías 26, capítulo 20 e 21. A profecia manda ficar em casa, se esconder porque está se cumprindo. É a trombeta, é o selo, é o quarto selo que está se abrindo e Jesus Cristo vai voltar. Só que tem um problema. A tal reunião, que seria dia 14 de maio, uma data simbólica que tem que ser 14 de maio, porque 14 de maio de 1948 foi quando o Estado de Israel floresceu e blá blá blá. A reunião do dia 14 de maio foi adiada. Meu Deus do céu. Ou seja, por causa do Covid-19, que era um sinal da vinda de Cristo, a reunião do dia 14 de maio, que era outro sinal da vinda de Cristo, foi adiada e não será mais dia 14 de maio. Será lá para outubro, não sei que data de outubro. Que é uma data que não tem nada a ver com dia 14 de maio, porque dia 14 de maio tem que ser, que era o dia do Estado de Israel. Meu Deus, o que foi que houve? É impressão minha ou um sinal da vinda de Cristo para arrebatar a igreja está passando por cima do outro sinal da vinda de Cristo para arrebatar a igreja? E como é que fica? Meus queridos, muito cuidado. A gente tem dito esses dias, não só eu, mas muitos irmãos e amigos meus, a gente tem dito que a gente não pode interpretar a profecia bíblica baseado no que a gente vê na internet, baseado no que a gente vê nos jornais. Já tem até um nome para isso, é escatologia de jornal, escatologia de tabloide. Não, a escatologia é bíblica. E se você crê em Cristo, se você é um cristão, você quer interpretar a profecia, vá para a Bíblia. Uma das regras principais da hermenêutica, da interpretação, diz que a Escritura Sagrada interpreta a Escritura Sagrada. Então para com isso de estar tentando marcar a data para o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo não revela a data que ele vai arrebatar a igreja. Nós, segundo nossa visão, nós cremos que o arrebatamento da igreja é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento e ele não depende de pragas, ele não depende de guerras, ele não depende de
a data que o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU. Ele não depende de cometa, ele depende da soberana vontade de Deus. Olha, os apóstolos esperavam ser arrebatados. No tempo da igreja primitiva, você vê textos onde Paulo afirma que ele teria o corpo glorificado. Quando ele fala em ressurreição, quando ele fala em arrebatamento, pode conferir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Ele trata desses assuntos, ele se inclui. Ele diz que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Ele fala em outros textos que ele espera ter seu corpo transformado. Então ele esperava a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja no seu tempo. Se Paulo esperava que a igreja fosse arrebatada no seu tempo, então o arrebatamento da igreja não depende de nenhum evento que esteja acontecendo no nosso tempo agora. Então para com isso de tentar marcar data para o arrebatamento da igreja. Cristo pode arrebatar a igreja hoje. Antes de eu terminar esse vídeo, ele pode arrebatar a igreja. Ele pode arrebatar a igreja amanhã. Ele pode vir buscar a sua noiva a qualquer momento. Então vamos parar de marcar data. Vamos parar de se preocupar com o dia que Cristo vai arrebatar a igreja. Não se preocupa com isso não. Deus sabe exatamente a hora que ele vai arrebatar a igreja. Eu particularmente, eu creio que eu não vou conhecer a morte. Eu creio que eu faço parte da geração que vai ser arrebatada. Eu vou ser arrebatado pelo Senhor. Eu creio nisso. Assim como os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo criam. Então eu creio que o arrebatamento da igreja está próximo, sim, mas eu não fico procurando sinais. Sinais que indicam que Cristo vai arrebatar a igreja, ainda porque isso não existe. Amém? Então para de invenção, para de ficar pensando nessas coisas, porque pode acontecer com você o que vai acontecer com essa turma que soltou esses vídeos sobre o dia 14 de maio. Eles com certeza já estão frustrados. Porque foram tantos vídeos, tantas artes, tantos banners, mostrando o Papa, mostrando o dia 14 de maio, o dia do anticristo. Dia 14 de maio, o Papa vai revelar o anticristo. E dia 14 de maio não vai ter nada. Porque o Covid-19 fez com que o Papa, fez com que essa reunião, que é uma reunião que vai tratar de educação, algo assim, fosse colocada para outubro. Não tem reunião dia 14 de maio mais não, pessoal. E aí, como é que fica? Cuidado, para que você não fale algo que depois você tenha que se desculpar, que você tenha que se retratar. Não fica marcando data para a vinda de Cristo. Não fica interpretando a profecia bíblica com versículos isolados, se baseando no que você está vendo nos jornais. Leia a Bíblia, preste atenção, leia a palavra de Deus olhando o seu contexto. Não leia um versículo isolado. Estude a Bíblia, peça a orientação ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você e ele é um bom professor e ele vai te ensinar a entender a profecia bíblica. Não fica olhando para os jornais e lembrando de versículos isolados da Bíblia, não. Vá para a Bíblia, estude a Bíblia que você vai ter a revelação da profecia e você vai entender bem que a profecia aponta para o fim, que profecia fala com a igreja, que profecia fala com o povo judeu, que profecia fala para os gentios e você vai entender a profecia e sabe o que é que vai nascer em você? Esperança. Sabe o que vai nascer em você? Paz. Sabe o que vai brotar em você? Desejo de pregar o evangelho, de alcançar vidas. É isso que a palavra de Deus tem. O evangelho é uma boa notícia e não notícia desesperada do fim. Não se preocupa com o fim não, porque o teu final como igreja do Senhor é um final feliz. Em breve Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E não fica preocupado com Covid-19, não fica preocupado com reunião de Papa para indicar anticristo. Não fica preocupado com isso não. Fica atento à palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Pregue o evangelho. Faça com que o evangelho alcance mais vidas e mais vidas, porque Cristo está próximo. Ele vem arrebatar a sua igreja. E o dia e a hora a gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser amanhã. Fica pronto. Fica pregando a palavra, sabe? Busca mais intimidade com Deus. Entra numa vida de oração. Ore pelo mundo. Ore pelas pessoas. Ore pelos enfermos desse Covid-19. Ore pela cura. Ore para que essa doença seja
devastada da face da terra. Ore pelos médicos que estão trabalhando, ore pelos cientistas que estão estudando uma vacina, um remédio para curar essa doença. E para de se preocupar. O tempo do fim é interessante que você estude, mas entenda, nem tudo que está acontecendo é cumprimento de profecia. Amém? Se liga nisso aí. Deus é bom. E a igreja do Senhor está aqui nessa terra para fazer toda a diferença. Ore. É tempo de orar. É tempo de pregar o evangelho. Amém? Graça e paz. Eu tô com pena desse pessoal Que falou que dia 14 ia ser o dia do anticristo. Dia 14, o dia em que o anticristo ia se manifestar e a tribulação ia começar. Mas veio o Covid-19 e adiou a reunião dia 14. Vai ser lá para outubro. E agora? Como é que fica essa data tão simbólica? Não fica, né? Graça e paz. Que Deus abençoe vocês.